Olá pessoal, Paulo Fialho, canal Sabendo Matemática, continuando com a prova do Enem 2020. E aí nós chegamos na questão 159, uma questão bem complicada. Vocês vão entender por quê. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque de moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento também no posto Estrela, ele é fã do posto Estrela, e aí vem essas distâncias. Bom, quando a gente faz uma viagem muito longa, digamos que o nosso carro tem autonomia, vou inventar uma hipótese aqui, o nosso carro, nossa moto, qualquer coisa, tem autonomia para, vamos mudar as coisas aqui, 600 km. 600 km. E a distância que eu tô é 500 km, a distância que eu vou percorrer. Então, eu te pergunto, se o meu carro consegue fazer 600 km e o meu destino está a 500 km, tu concorda que dá para chegar lá? Sobram ainda 100 km que eu poderia rodar. E aí eu posso lá no final, antes da viagem, abastecer, encho o tanque e aí eu volto até minha casa, chego e ainda tem combustível. Isso é uma coisa normal. Entretanto, esta pessoa é fã do posto Estrela. Muito bem. Então, deixa eu diminuir isso aqui, só para dar mais espaço para a gente. O motociclista vai fazer uma viagem cujo destino fica a 500 km da sua casa. Fica a 500 km. Sua moto consome 5 litros de gasolina para 100 km. 5 litros para 100 km. Tá. Ou seja, 1 litro, se são 5 litros em 100 km, 1 litro para cada 20 km, só para ficar mais palpável. E no tanque da moto cabem 22 litros. No tanque da moto cabem 22 litros. Então, poxa, isso aqui é o consumo dessa moto da pessoa. E no tanque ele tem 22 litros. Logo, significa que com um tanque, como é 1 litro para cada 20 quilômetros, e são 22 litros, ele consegue fazer 440 quilômetros com um tanque. Muito bem. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque senão não vai caber aqui no quadro, tá? Então, vejam, aqui fechamos os 500 quilômetros, aqui está a cidade dele, momento zero. Tá. Pelo mapa, ele observou que o último posto disponível para reabastecimento fica a 80 quilômetros do destino. Então, veja, o tanque completo dele faz 440 quilômetros. E ele tem que percorrer 500 quilômetros. Então, ele vai ter que colocar gasolina, porque senão não vai dar certo, ele não vai conseguir chegar lá. E onde ele quer colocar gasolina? No posto Estrela, que fica a 80 quilômetros do destino. Aqui está o posto Estrela. Muito bem. A 80 quilômetros do destino. Então, significa que ele já percorreu até chegar aqui. Eram 500 quilômetros, ainda faltam 80. Ele percorreu 420 quilômetros. 420 quilômetros. Tá bom.
No reabastecimento para a viagem de ida, ele vai chegar aqui e vai botar gasolina. Ele deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros lá no destino. Então, aqui, ó, ele quer ainda andar mais 200 quilômetros. Ele quer ter combustível para 200 quilômetros. E aí, onde é que ele vai abastecer? Lá no destino? Não, olha aqui, ó. Pelo mapa, observou, ele pretende partir com o tanque da moto cheio, planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Só 2. Uma na ida, que é aqui no Posto Estrela, e a outra na volta. Ambas no Posto Estrela. Então, quer dizer, ele saiu de casa, ele andou 500 quilômetros. Lá, depois de chegar no seu destino, ele quer passear 200 quilômetros. E aí ele quer voltar para casa percorrendo outros 500 quilômetros. E aqui ele vai ter que botar gasolina para que possa chegar, ele já fez 420, ele quer gasolina para chegar lá no seu destino, passear 200 quilômetros e ainda retornar até o Posto Estrela para reabastecer na volta. Então esse é o mecanismo todo que ele está nos propondo aqui. Então, aqui, ó, ele tem que andar novamente 80 quilômetros. Ele tem que andar novamente 80 quilômetros. Então, saiu de casa, percorreu 420, colocou gasolina, andou 80, andou 200, andou 80, botou gasolina de novo e aí ele vai até a sua casa, volta para sua casa. Ok. Qual é a pergunta mesmo? A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no Posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, que ele não fique na mão. Tá bom. Então, olha só, ele precisa, neste segundo momento, ter combustível para percorrer os 80 para chegar na cidade, os 200 para passear e os 80 no retorno para voltar até o Posto Estrela. Então, 80, 80, 160, com 200, ele precisa de combustível para fazer 360 quilômetros. Ele precisa de combustível para fazer 360 quilômetros. Bom, como a gente já viu que ele usa 1 litro para cada 20 quilômetros, cuidado para não sair correndo 1 litro para cada 20 quilômetros, como ele tem que fazer 360 quilômetros, me parece que fica claro que são 18 litros que ele precisa. Ele precisa de 18 litros. Ah, que legal, tem 18 litros? Tem, letra D. Vou marcar. Ele precisa ter 18 litros para fazer os 360 quilômetros. Mas eu te pergunto, na hora em que ele chega no Posto Estrela, o tanque já está vazio? Aqui ele precisa ter 18 litros para ir e voltar para fazer isso aqui. Então, aqui ele precisa de 18 litros. Mas a pergunta é, aqui estava vazio quando ele chegou? Vejam, o tanque dele consegue fazer 440 quilômetros. E ele fez só 420. Então ele ainda teria combustível para mais 20 quilômetros. E se ele teria combustível para mais 20 quilômetros, quer dizer que ainda havia 1 litro de combustível no tanque. Então, neste momento, aqui, quando ele chega nesse Posto Estrela, quando ele chega aqui, ainda há 1 litro. Então significa que para fechar os 18 litros, ele tem que colocar mais 17 litros e não 18. E aí a resposta não é D, a resposta é a letra C.
Lembra que numas questões eu falei, naquela da bandeira, por exemplo, quando eu disse, ele poderia ter colocado como é 150, ele poderia ter posto uma alternativa como 75 para o diâmetro daquele círculo, no caso seria para o tamanho do lado do quadrado azul. E ali eu frisei para vocês que ele foi muito querido e não botou a alternativa 75. Porque quem fez todo aquele raciocínio inicial concluiu que o lado do quadrado para fazer o círculo deveria ser a metade da largura. Então, como o pano era 1,50 por 1,80, metade 75, queriam 75. Não, eles não colocaram para não induzir o erro, porque senão muita gente já se jogaria. Quando a gente percebe isto, que falta 80 km, tem que fazer 200, ainda falta 80 para a volta, são 360 km, ele precisa de 18 litros, nesta tenho 18 litros. E aí a gente tem que perceber que não era. Tá, esta questão, ela me parece ser uma questão mais fácil. Pensa lá em quem está criando a questão. Não estou falando dos resultados efetivos, eu estou pensando na cabeça de quem está montando a prova. Essa questão, ela me parece muito mais fácil, muito mais clara do que a questão da bandeira. A da bandeira é mais elaborada. E aí ele não botou esta judiaria lá no fim daquela questão da bandeira. Mas nesta questão, ele colocou a judiaria. Quem achou 18 tinha a resposta. Aí a pessoa tinha que perceber que ainda podia ter sobrado alguma coisa no tanque. Então, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando te mostrar o pensamento que faz a pessoa que está criando a prova. Certo? E aí ela vai fazer, porque como matemática tem um monte de questões, isso dá para fazer na prova de matemática porque são 45, na prova de química não dá porque são 15, 20, 15, sei lá, uma mais, uma menos. Então ali eu tenho um número muito menor. Agora em matemática, devido à grande importância de matemática na vida das pessoas, eles conseguem analisar exatamente quem enxerga isso de quem não enxerga. Aí a pessoa vai me dizer, senhor, mas eu não consigo enxergar nada. Bom, aí é uma questão de uma realfabetização de matemática. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês nesses vídeos. Queridos, esses vídeos não são, veja, faz assim a questão. Não! Esses vídeos vocês estão vendo e estão reclamando que eles são muito longos. Por quê? Porque eu estou tentando entrar junto com vocês numa forma de ler e tentar criar um caminho de resolução. Veja que nenhuma questão é aplica tal coisa. Não existe o aplica tal coisa. Em todas tu tem que ler, compreender e criar uma estratégia de resolução. Então é por isso que eu bato nessa tecla vamos ler, vamos tentar interpretar passo a passo o que importa, o que não importa. É muito diferente de, faz assim. Não é esse o meu objetivo. Não é esse o objetivo desse canal chamado Sabendo Matemática. Todo o meu trabalho não é em cima disso. Tá? Então toda a minha experiência são apenas 35 anos dando aula. Tá, gente? E preparando para os mais variados concursos que há por aí. Certinho? Legal. Se você acha que isso que eu estou tentando te mostrar é uma análise interessante, indica para os seus amigos em situações que precisam da prova. Ok? Valeu! E por isso que eu estou chamando de super-revisão. Eu estou usando a prova para abrir a capacidade de todos vocês. Certinho? Valeu! Um abração para todos. Tchau, tchau!